Olá, alunos! Os assuntos dessa semana são pisos cimentícios e pisos técnicos. E eu vou começar falando dos pisos cimentícios, começando com alguns exemplos. Esse é um piso de cimento queimado. Ele é utilizado quando a gente quer dar um ar mais rústico para edificação. E ele vem com uma tendência forte nos últimos anos, junto com a arquitetura industrial. E esse piso especificamente, ele está na tonalidade natural do cimento, né? Mas a gente pode ter várias outras tonalidades, inclusive misturar cores. Esse é um fogão a lenha revestido com cimento queimado vermelho, que é muito utilizado em edificações rurais. E ele é conhecido popularmente como vermelhão, essa tonalidade. Aqui a gente tem uma edificação rústica, né? Nós temos as paredes de tijolinho sem revestimento e foi utilizado um piso de cimento queimado com a tonalidade amarela, apesar que pelo reflexo da foto não dá pra gente ver direito. Mas dá para perceber que nesse piso aqui eles usaram juntas de dilatação, né? Ele está dividido em quadros e ele tem uma coisa muito interessante também, que no centro dele, né, a sala ela tem um formato hexagonal e no centro desse hexágono tem um mosaico cerâmico. Então dá para a gente fazer inserções cerâmicas em piso de cimento queimado. E depois eu vou explicar como que a gente faz isso mais à frente. A gente tem um piso de cimento queimado vermelho, né? Agora aplicado no piso e ele também com algumas inserções cerâmicas, né? Essas inserções cerâmicas, a maneira correta de fazer elas é inseri-las com argamassa colante, né? Então a gente deve fazer isso antes de executar o piso de cimento queimado. E aqui a gente tem um piso de cimento queimado aplicado no ambiente industrial, né? E só um detalhe importante é que a argamassa que a gente utiliza para fazer cimento queimado é uma argamassa com o mesmo traço que a gente usa para fazer contrapiso. A diferença está no acabamento. E nesse caso específico aqui, de quando a gente precisa de um piso industrial, né, um piso que muitas vezes vai receber uma carga muito maior, além dele ter juntas de dilatação, né, é comum a gente estruturar esse piso. Então tem uma tela galvanizada, eletrosoldada, entre camadas de argamassa para conseguir estruturar esse piso. Bem, falando da aplicação, a aplicação de cimento queimado, ela pode se iniciar de várias formas. A gente tem alguns substratos, né, que são propícios para a execução de cimento queimado, como por exemplo um lastro de concreto, a gente pode aplicar ele diretamente em cima do lastro de concreto ou de uma laje, desde que elas não estejam muito lisas. Se essa laje estiver muito lisa, a gente deve chapiscar a laje ou então apicoá-la, que é quebrar ela superficialmente com a talhadeira ou com ponta-leite. Ou a gente pode fazer um contrapiso convencional em cima dessa laje e, e depois fazer uma outra camada de argamassa para fazer o cimento queimado. Lembrando que o traço é o mesmo, né? A gente usa um traço de 1:3, tanto para o contrapiso quanto para o cimento queimado. Depois que a gente preparou essa base, a gente faz o posicionamento das juntas, que nesse caso as juntas não precisam ser flexíveis, elas podem ser inclusive de metal, de madeira, de pedra ou de material flexível também. O intuito delas não é absorver deformação, é conduzir trincas. O cimento queimado, ele normalmente ele trinca, ele tem trincas, inclusive trinca de retração do próprio cimento, né, da própria argamassa. Então a gente conduz ela, a gente dá um caminho para a trinca seguir, fazendo essas juntas rígidas. Normalmente a gente aplica uns 3 centímetros de argamassa e a gente segue os mesmos procedimentos que a gente usa para contrapiso, né? Faz a marcação com as taliscas, tira o nível, né? Faz as mestras, nivela com a régua metálica e a diferença é a queima do cimento, que apesar do nome queima, não tem nada a ver com fogo. É simplesmente a gente jogar pó de cimento sobre a argamassa ainda mole, né? Umedecer a superfície, pode ser com uma brocha,
e depois passar a desempenadeira de aço. Então a gente vai jogar um pouco mais de cimento na superfície, que ele tem uma granulometria bem fina, né? Então ele vai ocupar os espaços, água para ele curar e passa a desempenadeira metálica, deixando ele liso. E eventualmente a gente pode usar corantes para dar cor nesse cimento, como eu mostrei aquele cimento queimado vermelho e amarelo nas primeiras fotos. Para colocar cor, a gente usa pigmento em pó, né? Pode ser qualquer marca, mas a marca mais famosa que a gente acha com mais facilidade é essa marca xadrez. Então, inclusive eles chamam isso de pó xadrez. A gente pode simplesmente jogar esse pigmento em pó junto com o cimento na hora de queimar. Nesses casos a gente vai ter uma coloração menos homogênea, né? Ele pode ficar com algumas manchas. Um outro jeito de dar coloração à massa e ela ficar mais homogênea substituir no traço da argamassa o cimento, parte do cimento, né, por pigmento em pó. A gente pode substituir até de 4 a 6% do pigmento em pó por corante, por pó xadrez, né, por pigmento em pó. Mas isso não dispensa a gente colocar pó também na hora de queimar o cimento, de alisar ele com a desempenadeira metálica. Mas com isso a gente ganha uma coloração mais homogênea. Outro jeito que eu já tinha comentado é só espalhando o, o pigmento em pó junto com o cimento só na superfície do cimento queimado, né? E umedecendo da mesma forma e desempenando com a desempenadeira metálica. Só que aí, como eu já falei também, a gente tem um acabamento mais rústico, ele normalmente fica manchado. Apesar que o uso de corante à primeira vista parece que a gente vai ter uma coisa esteticamente desagradável, a gente pode criar efeitos bem interessantes com o uso de corantes. Por exemplo, essa foto em que eles usaram como juntas tábuas, né, de madeira e usaram um pigmento amarelo para dar esse efeito, que combina bastante com a arquitetura da casa, né? Apesar de que eu pessoalmente eu acho o cimento queimado natural muito bonito também, principalmente quando ele está manchado. Aqui a gente tem uma outra composição, né, dividida em quadros. Então eles dividiram usando as juntas de dilatação a área do piso em quadros e deram acabamento diferente em cada um dos quadros, criando um piso xadrez, né, em vermelho e amarelo. E alguns cuidados que a gente tem que tomar durante a aplicação de cimento queimado. Cimento queimado, normalmente, se a gente não fizer a junta de dilatação dele, ele trinca. Ele trinca com grande facilidade. Então a gente deve inserir essas juntas de dilatação. E o espaçamento entre as juntas de dilatação ele depende muito da espessura da camada que a gente colocou, se a gente estruturou ela ou não, se tem uma tela galvanizada entre as camadas de argamassa ou não. Mas normalmente a gente coloca uma junta de dilatação de 1,5 m, 1,5 m. Isso aí seria o espaçamento máximo entre as juntas de dilatação. E como eu falei anteriormente, ela pode ser de plástico, madeira, pedra, metal, e até de materiais flexíveis. E eles servem só para conduzir a trinca. Ele vai trincar embaixo da junta de dilatação e a gente não vai ver ela. Não quer dizer que esse material tem que absorver deformação, por isso que ele pode ser rígido. E se a gente quer uma coloração mais homogênea do cimento, a gente tem que no cimento queimado, a gente tem que comprar cimentos do mesmo lote para evitar diferenças de tonalidade e consequentemente manchas. Apesar de, como eu falei anteriormente, eu acho que as manchas ficam esteticamente bonitas. E a gente pode adicionar alguns aditivos também misturados na argamassa para evitar trincas. Como por exemplo, a gente tem um aditivo que ele não é um aditivo fluido para concreto, né, para argamassas, são fibras. Essas fibras ajudam a evitar as trincas. E a inserção de adornos cerâmicos. Como eu falei anteriormente, a gente consegue inserir adornos cerâmicos e criando desenhos nos pisos de cimento queimado, né? E como que é a maneira correta de a gente fazer isso? A gente instala
assenta essas peças antes de executar o cimento. Algumas características do cimento remado. Ele tem alta resistência, e isso inclui resistência a impacto e também resistência à abrasão. Ele pode ser exposto às intempéries, ele confere um ar mais retrô ao ambiente, um ar mais rústico. Ele pode ficar escorregadio, principalmente quando molhado. O uso em banheiro não é recomendado, pois o material pode reagir com shampoo, sabonete ou outros produtos e manchar. Além do que, principalmente na área do boxe, ele pode se tornar muito escorregadio. O uso em bancada de cozinha também não é recomendado, pois o cimento queimado ele pode reagir com ácidos, por exemplo, que normalmente são usados na cozinha, como de limão, de vinagre, e ele pode manchar superficialmente. Com relação à manutenção e limpeza, a gente pode limpar esse piso com água e sabão neutro. A gente pode fazer reaplicações de cera assim que ele começar a perder o brilho, né? A gente aplica cera líquida ou em pasta e não limpar ele com produtos abrasivos ou químicos. Outro tipo muito comum de piso cimentício é o granulite. E o granulite ele tem algumas diferenças de execução em relação ao piso de cimento queimado, mas ele confere um visual bem agradável. Por exemplo, essa foto, ele é um tipo de piso que é muito utilizado no IFES Campus Nova Venécia também. O revestimento de piso da maioria das salas, eu acho que com exceção às salas de informática, é de granulite. A grande diferença entre o cimento queimado e o granulite é a presença de grãos minerais, que são misturados no traço da argamassa. E esses grãos podem ser de mármore, granito, quartzo, calcário, eles podem ser misturados entre si também. E muitas vezes, quando a gente quer uma tonalidade de granulite mais clara, a gente usa cimento branco, que não normalmente não é usado para fazer cimento queimado. A aplicação do granulite é parecida com a do cimento queimado. As diferenças básicas são a presença dos grãos minerais e ele não tem a tapa da queima. Então a gente não faz aquele processo de jogar cimento na superfície, borrifar a água e alisar com a desempenadeira metálica. E então, se ele não tem esse acabamento, ele tem outros acabamentos. Ele tem três tipos diferentes de acabamento. Ele tem um acabamento liso, que depois de uma semana a gente faz um tratamento na superfície com a lixadeira orbital e deixa ele liso. Esse é o acabamento que é utilizado no IFES Campus Nova Venécia. A gente tem o acabamento polido, que depois de executado o acabamento liso, né, depois de passar a lixadeira orbital, é aplicada uma resina nele, que pode ser uma resina poliuretânica ou acrílica. E a gente tem o Full G. O Full G, depois que o acabamento é executado, antes da cura total do acabamento, eles passam uma lavadora de pressão com o bico aberto em leque. Então ele vai tirar superficialmente a argamassa, a pasta de cimento, né? E o que vão aparecer são as pedrinhas dos grãos minerais. Então ele é um tipo de acabamento que ele confere um atrito maior, né? Ele é utilizado em situações onde a gente precisa de um piso antiderrapante. E esse é o efeito estético de quando a gente faz o acabamento Full G. Com relação aos grãos, assim como a gente tem granumetrias diferentes para a brita, a gente tem granumetrias diferentes nos grãos que a gente usa para fazer granulite. Os tamanhos vão de 0 a 3. Para a parede, a granumetria máxima é 1. E quanto maior os grãos, maior a resistência à abrasão. E a gente tem resistência à abrasão diferente também, dependendo do tipo de grano que a gente usa. Se a gente usa granos de quartzo, comparando quartzo, granito e mármore, os grãos de quartzo eles têm maior resistência, os de granito uma resistência intermediária e os de mármore têm menor resistência. Quanto à durabilidade, esse tipo de piso é um piso muito resistente, ele chega a ser mais resistente que o piso de cimento queimado e ele é um tipo de piso que dura mais de 40 anos.
Para fazer a manutenção desse piso, se for uma limpeza leve, a gente limpa com vassoura e sabão neutro. Para uma limpeza pesada, a gente usa vassoura de pressão com o bico aberto em leque. Ele já vai estar curado, né? Mas se o bico ele estiver concentrado num ponto só, ele pode soltar parte da pasta de cimento e acabar estragando o nosso piso, né? E a gente pode fazer reaplicação de resina, né, no caso do acabamento polido, de 2 a 3 anos, de acordo com o fabricante. E fazer reaplicações periódicas de cera. Agora falando de pisos técnicos, os pisos técnicos, eles são aqueles pisos que nós utilizamos aqui nos nossos laboratórios de informática. Então são pisos que ficam elevados em relação ao piso original ou ao contrapiso. Inclusive eles têm esse outro nome também, eles são chamados de piso elevado. A grande vantagem desse tipo de piso é que ele dá grande flexibilidade para o usuário. Ele é muito utilizado em lajes de escritório. Ele tem um espaço, né, entre o piso original ou contrapiso e esse piso que fica um pouco mais elevado. E ele é muito propício para passar instalações elétricas, instalações de internet, instalação telefônica, instalações de dados, né? E caso haja uma modificação de layout, é só puxar o ponto de outro lugar do piso, ele está todo passando ali embaixo, as placas são removíveis. Então a tubulação passando toda por baixo, ele é muito utilizado em data center também, e aqui na escola nós utilizamos eles nos laboratórios de informática, também com essa função. Os nossos laboratórios de informática, eles já tiveram o layout até alterado várias e várias vezes. Então, como que a gente faz isso de forma fácil? A gente só remove as placas, a gente tem algumas placas aqui que tem um furo, né, para subir com essa instalação. A gente muda essa placa de lugar e muda o fio. Então é muito mais prático, é muito mais interessante do que, por exemplo, quebrar uma parede e embutir um conduíte, mudar a tomada de lugar, ou então colocar aquelas canaletas de PVC, né? Fazer a instalação assim, onde a gente precisa de flexibilidade, é muito mais inteligente, muito mais fácil. Aqui um exemplo de um data center também, ó, em que a tubulação passa toda embaixo, é só puxar os fios para cima para ligar algum novo aparelho. Esse piso ele tem alguns componentes, eles têm os módulos, né, que é o piso efetivamente, né? Então o piso ele tem um revestimento superior, que é o 1, ele tem um aglomerado de madeira ou sulfato de cálcio e o revestimento inferior. O revestimento inferior, muitas vezes ele é utilizado no revestimento de metal. E ele tem uma borda que é chamada de orla anti-choque. E esse revestimento superior, eu vou falar mais à frente também, mas ele pode ser de vários tipos de pisos diferentes. Então, essa aqui é uma foto dos dois tipos de substrato que a gente tem, né? Então, a gente tem o aglomerado de madeira e o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, a gente usa ele normalmente quando a gente precisa que o piso suporte uma carga maior. E ele também tem uma durabilidade bem maior que o aglomerado de madeira, né? E maior resistência à umidade. Quanto ao acabamento, como eu falei, a gente pode usar vários tipos de acabamento diferentes. E, na verdade, a gente pode usar qualquer tipo de acabamento que a gente estudou, eles se adaptam às placas, né? Então, aí são só alguns exemplos, como madeira natural, cortiça, piso laminado, bambu, cerâmica, pedra, vinil, linóleo. Então, dá para a gente usar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser o acabamento do piso técnico, a parte superior dele. Não tem limite, a gente pode usar inclusive um piso cimentício também, se a gente quiser fazer um acabamento superficial com cimento queimado, é possível. O componente que nós temos são os pedestais. Os pedestais têm essa parte de baixo que tem um parafuso, essa parte é colada ou parafusada no substrato, e a parte de cima que ela é rosqueável na parte de baixo. Então, com isso, a gente consegue, através dessa rosca, levantar a parte de cima do pedestal ou baixar a parte de cima do pedestal. Isso é muito importante na hora de nivelar esse piso.
Inclusive, a gente pode corrigir erros que existiam no piso anteriormente. Por exemplo, se o piso foi inclinado, a gente quer tirar essa inclinação. A gente consegue fazer isso levantando ou abaixando esses pedestais, regulando ele, né? Outro componente são as barras de travamento. Quando o piso ele tem mais de 30 centímetros de altura total, a gente usa as barras de travamento para fazer um reforço estrutural. Ela vai ser um reforço mecânico para esse piso. No caso aqui da nossa escola, a gente não usa esse tipo de barra de travamento, a gente só tem os pedestais. E os pedestais, eles vão ficar posicionados um em cada ponta das placas. Eles ficam posicionados dessa forma. Então, nesse caso, aí, os pedestais são colados no substrato, né? E fica um pedestal na ponta de cada placa. E a gente vai juntando elas como se fossem blocos de montar e o piso já fica acabado, ele é montado. E uma coisa interessante é que todas essas placas elas ficam soltas. Então, se você quiser levantar uma delas para fazer uma manutenção nessas instalações que estão passando embaixo, é muito mais simples. Essa é a referência que foi utilizada nessa aula. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo WhatsApp quanto no fórum de dúvidas da disciplina no portal do Moodle. Um abraço a todos.